Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets de hoje no ar, edição de sábado, tá? Temos final de Libertadores, temos ligas europeias, enfim, temos bastante coisa aí. Bets de hoje, você tá chegando aí, se inscreva, deixa o like, rumo aos 5 mil, a gente conta muito com a sua ajuda para chegar nesse número até o final do ano. Não sei se vai dar, mas enfim, certamente chegaremos próximos aí da marca dos 5 mil. E aí, Matheus Montenegro, vamos nessa? Vamos embora. E aí, meus queridos, como vocês estão? A gente conta com vocês, tá? Estamos aqui todos os dias. A gente já está aí há mais de. Completou 2 meses já o canal? Não, mano, a gente está perto disso, né? Quase 2 meses. Mais de. Perfeito. Mais de 50 dias consecutivos sem falhar aqui com vocês de forma gratuita, trazendo um embasamento para vocês. Então a gente conta aí com o seu apoio, se inscreve no canal, deixa seu like, clica no hypar. Beleza? Vai contribuir muito para que eu e Fábio possam seguir crescendo e trazendo essas análises aí cada vez mais aprofundadas. Inclusive, já contamos com um parceiro aí que chega junto no nosso canal, Score Tabs, tem cupom para vocês aí, o cupom hoje10, certo? É só clicar no link na descrição ou no comentário fixado que você vai ser redirecionado e tá rolando a Black Friday. Então aproveita a promoção. A Score Tabs é uma ferramenta gratuita. Vai lá, dá uma olhada, vê se você curte e se você gostar de verdade, assina a versão Pro, que tá muito barato. Aproveita a Black Friday e, como eu sempre digo, não é um gasto, é um investimento para você que é apostador, não é isso, Fábio? É isso, abri aqui a nossa plataforma, né, Score Tabs, né, jogos aí para este sábado, temos Libertadores, Brasileirão, mas vamos começar na Europa. Vamos começar com Premier League, Matheus, porque temos o Bora. City que botou time em reserva na Liga dos Campeões para jogar com o Leeds, tá? Então, É tá levando isto. a sério esse jogo. Terceiro lugar É. com 22 pontos, o Leeds está na zona de rebaixamento, né? Com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. O City tem 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Aqui, claro, o favoritismo é do City, né? A odd baixa já. E aí, o que Sim. você tem a dizer sobre esse jogo? Cara, o City tá querendo voltar a ser campeão da Premier League, né? Na Champions ainda é uma fase de liga, aqui na Premier League ele já tá começando a ficar atrás do Arsenal de forma considerável, né? Já são 7 pontos atrás dos Gunners e tem uma tarefa acessível pela frente, né? Vai pegar um Leeds que está na zona de rebaixamento, time que subiu agora da segunda divisão inglesa. Na Inglaterra eu sempre bato nessa tecla. Times que vêm da segunda divisão dificilmente conseguem se manter na Premier League. É uma distância muito grande entre os clubes, tá? E aqui, obviamente, a gente tende a confiar mais no Manchester City, né? Até porque o adversário, como o Fábio está mostrando aí, é um time que só tem 2 vitórias, né, na Premier League ou 3? 3 vitórias. 3 vitórias, mas vem numa sequência aí que dos últimos 6, 7 jogos só ganhou um, né? E sobretudo fora de casa é um time que deixa muito a desejar. Fora de casa ele só tem uma vitória que foi contra o lanterna da competição, o pior time, o Wolverhampton, tá? Todos os outros jogos ele perdeu, ele sequer empatou. É um time que até deixa gol em boa parte dos jogos, né? Mas perdeu fora para Burnley, né? Uhum, Perdeu fora para Brighton, para Forest, que também estava na parte de baixo. Né? Em sim. casa, perdeu recentemente para o Aston Villa, né? Que é um time mais forte. O City vem dessa derrota aí na Liga dos Campeões, né? Para o Bayer Leverkusen, surpreendente, mas como eu disse, né? Começou com quase todo o time em reserva, né? Foi bem estranho. Aí Sim. os titulares até só entraram ali em meados do segundo tempo, nem foram no intervalo, mas antes teve a derrota para o Newcastle, mas em casa, eu vou chamar a atenção para o retrospecto do City em casa, tá? Teve essa derrota, obviamente, né? Mas ele, antes disso, vinha de uma, duas, três, quatro, cinco, sete vitórias consecutivas, tá? Como mandante, vitórias contra Liverpool, por exemplo, né? O último jogo em casa, pelo campeonato inglês, foi 3-0 no Liverpool. Venceu o Bournemouth, venceu o Borussia, venceu o Everton, venceu o Burnley. Então aqui não tem muita discussão, né, Matheus Montenegro? A menos que o Sim. City pipoque de novo e vá com o sub-20. O que é difícil, né? Levando em consideração que já fez isso agora na Champions. Isso. O City na Premier League ele perdeu a estreia em casa, né? O primeiro jogo em casa da temporada, que foi contra o Tottenham. Depois disso ele ganhou todas na Premier League, né? E, cara, a vitória já dá pra você botar numa múltiplazinha, né? Naquele bingão, eventualmente. Eu achava que, inclusive, estaria mais baixo, tá? Pra mim, esse é o típico jogo que poderia essa odd estar inviável de 1,14, 1,15, né? Se você quiser dar uma incrementada na odd, tem dois cenários. Se você quiser ser um pouquinho mais seguro, vitória com mais de 1,5 gols. Acho bem difícil o City só vencer por 1-0. Imagino que faça 2 gols. E se você quiser se arriscar até um pouco a mais, eu também acredito que o handicap vale a pena, tá? Handicap menos 1,5. Ou seja, para o City vencer por 2 ou mais gols de diferença. Aí já vai ter uma odd interessante ali, que até eventualmente para aposta simples nesse jogo você pega, tá? Eu acho que é jogo para 3-0 City, 3-1, 4-0 até eventualmente. Eu acho que ganha e ganha bem. Muito bem. Dois gols do City também tem um odd interessante, 1,30. Bom, Tottenham e Fulham, duelo de times de Londres, o nono contra o 15º.
4 pontos separam as duas equipes, campanhas relativamente parecidas. 5 vitórias para o Tottenham, 4 para o Fulham, 3 empates para o Tottenham, 2 para o Fulham, 6 derrotas para o Fulham, né, e 4 para o Tottenham. Ataques aqui uma diferença, né? O Tottenham marcou mais gols e o Fulham sofreu um pouquinho mais de gols, né? O Tottenham que também esboçou ali fazer um bom campeonato, né? Venceu jogos grandes, mas já vem numa inconsistência, né? Os últimos 10 jogos aqui, apenas 3 vitórias, não vence a 3 partidas, né? Perdeu para o PSG 5-3, né? Tomou 4 do Arsenal, né? Ficou no 2-2 com o United e aí vitória contra o Copenhague foi a última, né? Mas no campeonato inglês, ele não vence desde esse dia 26 aqui, há um mês que ele não vence quando venceu o Tottenham fora por 3-0. O Tottenham sendo o Tottenham que a gente conhece, né? Fez um início de temporada bom, como você destacou, mas já vem dando uma ramelada aí. Nos últimos 6 jogos só tem uma vitória, que foi em casa na Champions League contra o Copenhagen, né? Um time que é bem abaixo aí da equipe dos Spurs. Jogos muito movimentados, tá? Os 2 últimos jogos aí Isso. do Tottenham foram... Os 4 últimos jogos do Tottenham saíram pelo menos 4 gols. 4-0, 2-2, 4-1 e 5-3, tá? Ou seja, ofensivamente tá até funcionando, né? Mas a defesa deixa muito a desejar. E a gente tem um Fulham do outro lado que, cara, até veio de uma boa vitória, foi contra o Sunderland, tá? Mas, sobretudo, cadê aqui? Deixa eu trazer o retrospecto. Como visitante, tá? O Fulham, como visitante, ele deixa muito a desejar, velho. Muito. Ele só tem uma vitória que foi contra o Brentford na temporada e levou gol em todos os jogos como visitante até aqui, tá? Então, a equipe de Craven Cottage deixa muito a desejar quando joga longe aí do seu domínio, né? Muito bem, né? O Fulham que é um time com poucos gols, né, nos seus jogos, a maioria deles ali a gente não vê jogos tão movimentados assim, tá? Deixa eu só abrir novamente aqui os jogos deste sábado aqui, mas é um jogo difícil para resultado final, Matheus Montenegro. Cara, assim, fora de casa, eu até diria que o Fulham tem jogos movimentados, tá? É uma média de quase 3 gols por jogo e ele tem uma das piores defesas como visitante. Então eu traria isso aí à tona, tá? Como eu disse, como visitante, o Fulham é muito ruim. Eu vou só trazer, em termos práticos aí, um empate e 5 derrotas na Premier League. O time não venceu. Ele, em termos de tabela de visitante, ele é o penúltimo lugar, tá? Sofreu 13 gols como visitante. Uma média de 2 gols sofridos por jogo. Bom, É aqui, o eu fico um retrospecto, né? pouco mais. Isso. E aí, vamos lá para as odds, porque para mim é o seguinte, tá? Eu até enxergo um certo valor do lado do Tottenham, porque a gente não vê um favoritismo tão gigantesco, né, em relação aí às equipes. As odds estão um pouco parelhas. Então você pode pegar, por exemplo, com dupla hipótese do Tottenham pagando em 33. Só que é aquela coisa, o Tottenham é uma equipe instável, que deixa a desejar. Um time que só tem uma E toma vitória nos muito últimos gol, né? 6 Um time que jogos. toma muito gol, é muito difícil você confiar nele. São 2 times que tomam muito gol. E por isso eu vou entrar no mérito aqui do overgoals, tá? Porque a linha de overgoals, ela não está tão esticada quanto eu imaginava que estaria. Por exemplo, a gente pode pegar como referência o 2,5, que é o padrão. Cara, o over 2,5 tá pagando 1,77, né? Se eu não me engano. É porque o 2,5 fica separado, né? Já que é a linha base, digamos assim, né? O É a, 2,5 é a primeira que tá aparece. Pagando 2, 2. pô, lá em cima, ó. Caramba, tá alto de verdade, tá? E por isso eu gosto do mais de 1,5, para você botar na duplinha, para você botar no bilhete, paga 1,27, salvo engano. Depende da casa, obviamente, que você opera, né? A Isso. Scoretabs aqui, ele faz meio que uma média aí das principais, vai ter lugar que tá pagando 1,30, por exemplo, tá? Eu gosto, 2 gols desse jogo eu gosto bastante, são 2 times com defesas que deixam a desejar. Eu só não vou no Tottenham porque é um time muito instável. Então eu acho que pode muito bem aí ser um 2-2, tá? Às vezes até uma vitória com gols do lado do Fulham, 2-1, 3-2, sei lá, pode acontecer, tá? Então prefiro focar em gols. Muito bem, La Liga temos Barcelona e Alavés, tá? Barcelona vice-líder, tá? Está a 1 ponto do Real Madrid. E a equipe do Alavés está ali, 14º, 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. O Barcelona tem o melhor ataque, tá? 36 gols, tomou 15. Aqui também não tem muita discussão, né? É um favoritismo alto para a equipe do Barcelona, que em casa, né? Vamos ver aqui o retrospecto em casa. Ele só perdeu esse jogo aqui que foi para o PSG, tá? Pela Liga dos Campeões. Eu acho que esse outro jogo aqui, acho que não foi nem dessa temporada, deixa eu confirmar aqui. Ah, não, foi na temporada passada para o Vídeo Real. Nessa temporada venceu todos os jogos como mandante, marcando pelo menos 2 gols em todos eles, tá? Em casa. E o Alavés, né, como visitante, nos últimos 10 jogos ele até tem algumas vitórias, né, 2 vitórias, mas
Uma foi pela Copa do Rei, contra um time ali de quarta, Isso. quinta divisão, e uma contra o Atlético Bilbao aí no início do campeonato, que foi uma vitória relativamente surpreendente. Mas de resto, ele não vence, né, com frequência. Mas é um time que toma pouco gol, tá? Os jogos fora aqui do Isso. Alavés, 1 ou 2 gols no máximo. Exatamente isso que eu queria destacar, tá? Do lado do Alavés, a gente pode destacar a questão de gols. É o time que tem a menor média de gols do campeonato, tá? Ofensivamente, ele tem o terceiro pior ataque. Só que se você pega a defesa, cara, o Alavés, ele é a quarta melhor defesa da La Liga. Ele tem uma defesa melhor que o próprio Barcelona, diga-se de passagem. Então eu vou entrar nesse mérito analisando as odds aí, tá? Se for para ser um jogo de muitos gols, obviamente a gente vai confiar única e exclusivamente no Barcelona, né? Bora lá dar uma olhadinha nas odds? Rapidinho, vamos. Já Ele encerrou só aí tomou o dois Alavés ou gols em você? um jogo, tá? Na La Liga, que foi contra o Sevilha, em casa. Isso, De isso. resto, ele tomou no máximo um gol nos jogos. Aqui, 1,22 a vitória do Barcelona, né? Favoritismo Sem alto. muita enrolação. Eu acho que a vitória do Barcelona é a melhor pedida, tá? Eu teria um certo risco até de você pegar um over 2,5, que normalmente a gente bate nessa tecla aí quando é jogos do Barça, mas é um timezinho que tem um ataque frágil e uma defesa sólida, o Alavés, né? Então vai que seja um 2-0 só. Isso. Eu acho que é bem plausível. Então, eu acho que vale a pena você se proteger um pouquinho, tá? Se você quiser dar uma aumentada na odd, no máximo eu pegaria Barcelona com mais de 1,5 gols. Aí 2 gols do Barça eu acho que dá para confiar. Só que 3 para cima eu acho que já fica um risco grande. Muito bem. Outro jogo aqui onde temos um favoritismo claro é Atlético de Madrid e Oviedo. Oviedo é o lanterna, tá? 2 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Mas tem 3 empates nos últimos 5 jogos. E o Atlético de Madrid é avassalador, né? Vem de várias vitórias consecutivas. Quarto lugar, já começa a ameaçar aí Barcelona e Real Madrid na dianteira. Vamos trazer aqui os últimos jogos do Atlético, né? Por exemplo, o Atlético em casa, olha o retrospecto, tá? Venceu os últimos 9 jogos como mandante. E se a gente pegar o Sim. retrospecto geral, né, o Atlético também venceu quase tudo, só perdeu um jogo aqui. Né? Então a campanha é muito boa dos colchoneiros. E venceu a Inter de Milão, tá? Liga dos Campeões, jogo difícil, venceu em casa 2-1. Cara, o Atlético de Madrid na La Liga, ele nas últimas não, nos 7 jogos que disputou em casa, são 6 vitórias e um empate, tá? É uma pontuação maior do que Barcelona e Real Madrid atuando como mandante, só que ele já tem um joguinho a mais. Mas o outro ponto que eu gostaria de trazer se você pega a La Liga e considera apenas as últimas 10 rodadas, o Atlético de Madrid ele é o líder, tá? É o time de melhor campanha nesse recorte, 8 vitórias e 2 empates. Então, de fato, a palavra que dá para definir o Atlético de Madrid é avassalador. No recorte recente vem jogando muito, tá? E tem pela frente um adversário acessível, um time que veio agora da segunda divisão espanhola, que não faz uma temporada muito boa, como era de se esperar, brigando contra o rebaixamento, né? Dentro de casa, jogando no Metropolitano. Então é mais um joguinho aí que a gente tem uma linha de raciocínio muito clara. O Oviedo perdeu quase todos os jogos como visitante. É um time que tem uma dificuldade enorme de fazer gols também, né? O ataque ali não consegue produzir tanto. Aqui, vitória do Atlético, né? E a mesma coisa do Real. Se quiser. Do Real não, do Sim. Barça, né? Se quiser aumentar essa odd, pega 2 gols do Atlético, né? Acho que a tendência é essa, né? A gente tem um e Atlético de 36, né? Madrid. Pois é isso que eu vou entrar nesse mérito, tá? A gente tem Atlético de Madrid, Barcelona e Manchester City. 3 jogos que a gente analisou agora que são cenários bem parecidos. Os times são mandantes e favoritaços. Atlético de Madrid é o que eu mais gosto dos três, tá, velho? Justamente porque, como ela liga aí não é Barcelona ou Real Madrid, a linha de gols ela não é tão esticada. Então, aqui no Atlético, você consegue pegar uma vitória do Atlético em mais de 1,5 gols com uma oddzinha interessante, melhor que nos outros dois. Então, eu vejo um custo-benefício melhor aqui nesse jogo. Bom, temos também campeonato francês, tá? Monaco e Paris Saint-Germain, primeiro contra o oitavo, 10 pontos a distância entre eles. O PSG venceu 9, empatou 3, perdeu 1, marcou 27, tomou 11. Quantidade de gols marcados bem parecidos, tá? De Mônaco e PSG. Gols sofridos aí, o Mônaco sofreu muito mais nessa temporada da Ligue 1. Bom, vamos para os últimos jogos aqui. Né, o Mônaco que jogou pela Liga dos Campeões, né, a sua última partida, e ficou no empate, né, com o Pafos 2-2. Jogos bem movimentados, tá? O que dá pra gente traduzir aqui do Mônaco é meio 8 ou 80, né? Ou é 1-0 ou é 5-3, 4-1, né? O time não tem muito meio Agora termo. sim, 3 resultados ruins, né, velho? O Mônaco sofreu 10 gols nos últimos 3 jogos, tá? Ele vinha de 2-4-1 lá no Campeonato Francês. E quando a gente foi analisar esse jogo contra o Pafos, a gente destacou isso aí. Que o Mônaco não vivia um momento muito bom, né? E jogos de muitos gols, impressionante. A média recente é muito alta. E vai ter pela frente um PSG que também tem médias de gols altas, né? Que
quase se complica contra o Tottenham na Champions League nesse último jogo. Foi 5-3, né? E já teve jogos Isso. parecidos também até no Campeonato Francês, né? Um 3-3 contra o Estrasburgo, um 3-2 contra o Lyon, fez um 3-0 aí recentemente. Então o PSG é aquela coisa, ofensivamente muito forte, só que defensivamente ele tá mais fraco do que estava na temporada passada, né? Ele tinha uma solidez defensiva maior. Então você pode abrir o olho mais aqui agora para o over goals em jogos do PSG. Vitória do PSG 1,57, hein? Boa Se odd. fosse em casa, É. eu acho a odd boa, isso é um fato, a gente não pode negar. Existe um custo-benefício legal. Só que é fora, né? Por mais que o Mônaco não esteja tão mal assim, eu acho que vale o risco. Se você quiser jogar num bingão, eu gosto dessa vitória do PSG. Mas eu acho que dá para você se proteger, tá? Um dupla hipótese PSG com mais de 1,5 gols, eu acho que é uma pedida melhor. Porque aí o empate com gols entra na conta. Vai ser green. Dois gols do PSG pagaram em 44, hein? Também, Tá odd uma boa também. interessante, porque 2-2 nos jogos do PSG, três a Sim. três pela defesa não tão segura, né? E o Uhum. PSG marca pelo menos 2 gols em quase todos os jogos, né? Então, realmente, esse jogo Ó, é isso, né? Quiser segurar uma dupla com 2 gols, acho bem isso. válido. A duplinha com 2 gols, que no caso você bota 1-1 na conta, né? O 1-1 seria green, enquanto nessa sugestão aí de 2 gols do PSG seria red. Ele vai dar uma oddzinha 1,36, 1,37 aí, dependendo da casa, tá? Vejo valor nessa oportunidade, eu gosto. Muito bem, temos aqui Bayern de Munique e São Paulo, tá? 16º contra líder. O Bayern tá avassalador, 10 vitórias, um empate, 41 gols marcados, 8 sofridos. Né? O São Paulo só tem 2 vitórias, só marcou 9 gols em 11 jogos, tá? Média de menos de um gol por jogo, Sim. que no campeonato alemão é bem baixo, né? Até os times da parte de baixo costumam deixar muitos gols. Tomou 21, tá? Aqui é um grande favoritismo, né? O Bayern em casa venceu todos os seus jogos na temporada e venceu saindo pelo menos 3 gols em todos esses jogos, tá? Sim. 6-2 no Freiburg, 3-0 no Leverkusen, 4 no Bruges, 2 no Dortmund, 4 no Werder Bremen, enfim, gols não faltam. O St. Pauli, ele é o time da Bundesliga que tem a menor média de gols por jogo, tá? Ele tem o segundo pior ataque, o ataque dele só não é pior que o Lanterna, mas em compensação, ele tá nas melhores defesas da competição. Do sexto para baixo, ele é o time com a melhor defesa da Bundesliga, tá? E é como você disse, é atípico isso, né? No campeonato alemão, já que a média de gols é bem alta. Então, assim, é um típico cenário que eu confiaria 100% aqui no Bayern de Munique, tá? A gente vê aí que o time como visitante deixa muito a desejar, só marcou 3 gols como visitante, tá? O St. Pauli. Então, eu focaria no Bayern. Focaria no Bayern aí. Se for para confiar muito em gols, velho, eu até acho que é mais do lado do Bayern também. E aí aqui a gente é aquela velha história. É um jogo que é muito de análise de odds, né? Porque a vitória do Bayern só paga quanto? 1,11 por aí? 1.10, 1.11, né? É, Dependendo da casa de aposta. não tem condições, né? E aí a gente vai ter que buscar. E aí, Fábio? Temos o over 2,5 do jogo, né? E também o over 2,5 do próprio Bayern, né? Mas aí, para ser mais seguro, vai que é 2-1, né? O Bayern vem sofrendo muitos gols, tomou 3 do Sim. Arsenal, tomou 2 do Freiburg em casa, né? Que também era um time que não tinha um ataque tão poderoso assim, tomou 2 do União Berlim. Então eu nem iria no 3 gols do Bayern, que tá bom, tá? Assim, eu acho que vai sair, porque o Bayern é avassalador, ainda mais em casa. Mas vitória do Bayern com over 2,5, eu acho que é manter as Sim. estatísticas, né? Aconteceu em todos os jogos da temporada. E contra um time da zona de rebaixamento, a probabilidade é alta disso também se repetir. Perfeito. Só o over 2,5 pagou 1,25, né? Eu acho que dá para você dar uma incrementada aí juntando com a vitória, que vai para mais de 1,30. Eu acho que acaba tendo um certo valor, tá? Eu deixo como recomendação também o handicap. Você pode pegar para o Bayern vencer por 2 gols. E aí fica a seu critério. Você acha que é mais provável o jogo ser 2-0 para o Bayern? Ou pode ser um 2-1, 3-2, 4-3? Nesse segundo cenário, você bota mais placares na conta, né? Para dar green no over 2,5. Então eu acho que acaba sendo uma pedida melhor, de fato. Muito bem. Campeonato alemão também aqui, vamos destacar Leverkusen e Dortmund, tá? Duas equipes que estão na parte de cima, terceiro contra quarto. Campanhas bem semelhantes, né? 7 vitórias do Leverkusen, 6 do Dortmund, 4 empates contra 2, 2 derrotas contra 1. O Borussia Dortmund só perdeu essa temporada pro City e pro Bayern, né? É um Uhum. time que é difícil ser batido. Marcou 19 gols, sofreu 10. Bem parelho, tá, velho? O jogo. A gente tá falando terceiro contra quarto, dois times que vêm bem na temporada, dois times que vêm de vitórias também na UEFA Champions League, né? Não à toa a gente vai ver aí que em termos de odds aí é o jogo mais nivelado que a gente tem no dia, tá?
Mas Aí é o um jogo que Bayern, tende para grande gols. vitória, né? Dois ataques que estão muito bem, né? Dois ataques que estão Isso. muito bem. Isso, né? Esse jogo aqui é difícil, é resultado final. O Borussia perde muito Bastante. pouco. E o Leverkusen tem o fator casa, tem o fator vencer o City fora, né? Eu iria aqui, ó, no mercado de gols, tá? Os jogos do Borussia, muitos deles são movimentados e até com ambas marcam, né? Uma boa parte deles. Sim. É, sobretudo contra equipes mais fortes. Aqui, ou é gols, né? Ó, eu fui até conferir. O Borussia fez gol em todos os jogos da temporada, tá? Focar em gols. Se você quiser uma mais segura, você pode até. Uma recomendação que eu daria era pro ao vivo. Você vê ali o time que começa melhor e você pode pegar só o gol desse time, tá? Mas a odd ela é baixinha, né? 1,2 por aí. Pra pré-jogo, cara, eu gosto de ambas marcam. Eu acho que ambas marcam é uma boa pedida, tá, velho? Tende a ser um jogo. Olha, 1,2 a mesma odd dos dois, né? Eu acho que o ambas marcam vai bater. Eu acho que tende a ser um jogo bom. É a cara de jogo ali de 2-2, 3-2 para um dos dois lados, eventualmente, né? E difícil demais para o resultado final. Eu não pegaria dupla hipótese de nenhum dos dois lados, porque pode acontecer de tudo aqui, velho. É 1,50 ambas marcam para esse confronto. Ah, vale a pena. Para pré-jogo tá bom. Bom, tem dois jogos aqui do Campeonato Italiano que a gente não vai se aprofundar muito, só para citar, né? A Juventus Ó, pega o Cagliari e o Milan pega a Lazio. Mas, cara, tem uma estatística do Campeonato Italiano, até tava vendo aqui antes da gente começar o programa, porque é tão, a gente tenta fugir o máximo do Campeonato Italiano. O italiano das grandes ligas europeias é a liga onde tem a menor porcentagem de vitórias dos mandantes, tá? Só 36% dos mandantes vencem os seus jogos. E tem outra estatística que é o campeonato onde tem a maior proporção de gols dos visitantes, tá? Salvo engano, no campeonato italiano a proporção é 56 mandante, 44 visitante, onde nas ligas normalmente, né, 30, cerca de 30% só dos gols dos visitantes, 35, né? A mesma coisa de vitórias, né? Aqui é 36 vitórias dos mandantes e 31 vitória do visitante, né? Então é um campeonato onde é difícil apostar muito por isso. eu não tô gostando muito do campeonato italiano também não, tá, velho? Eu acho que a gente só deve entrar aí quando tiver uma leitura muito clara. Só que, por exemplo, uma Juventus que vacila muito, que empata muito, pagando só É. 1,30, não tem odds de valor. Então, eu fugiria também, tá? Até porque é um dia bem recheado esse sabadão. Então, tem oportunidades bem melhores do que a desses dois jogos. Eu acho melhor a gente fugir também, tá? Só porque a gente não vai apostar nesse jogo da Juventus, né? Porque ele empatou em casa com o Torino, por exemplo, recentemente. Ele Sim. empata com o Sport na Liga dos Campeões, ele empata com a Fiorentina da zona de rebaixamento. Então aqui é um jogo difícil, tá? E às vezes é muito 0 a 0, jogo com poucos gols, né? Então nem a tendência de under e over a gente tem muito clara, né? E aqui no Milan tem um favoritismo, né, contra a equipe da Lazio, que até acho que ele joga um pouco melhor. Dá para pegar um dupla do Milan, talvez com gol ali, você já consegue ter algo minimamente interessante para uma dupla, para uma tripla, mas como o Matheus disse, a gente tem jogos mais interessantes, tá? Então a gente vai focar neles Exato. nesse sabadão. Brasileirão, dois jogos, tá? Vitória e Mirassol. Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá? Pelo menos no momento da gravação, porque o Santos joga com o Sport, né? Na noite da sexta-feira. A gente tá gravando na tarde da sexta-feira. E o Vitória pode jogar esse jogo dentro da zona, né? Aqui se o Santos vencer. E o Mirassol, classificado já para Libertadores, né? Precisa ali de um ponto mais ou menos para garantir já a vaga na fase de grupos. E Sim. aí, Matheus, o que Velho, esperar desse jogo? Vitória que deu uma melhorada, né, recentemente. esse jogo eu vou analisar 4 jogos sem racionalmente. perder. Eu vou analisá-lo racionalmente, né, com muita responsabilidade e profissionalismo de sempre, mas eu não vou deixar de dizer que eu estou com o feeling que o Vitória vai ganhar esse jogo, tá? E não dá nem para dizer que é uma surpresa, porque o Vitória é favorito. Eu acho que o Mirassol ele já vai começar a entrar num limbo aí de já garantiu, né? Já, tipo, pô, a chance do Mirassol Isso. conquistar uma vaga direta na Libertadores ela é bem grande, tem que acontecer um acaso aí gigantesco, tá? Do lado da equipe visitante. E o Vitória apresentou uma melhora, né, velho? O time aí do Jair Ventura tá indo bem, o jogo é em casa, no Barradão, torcida lotando o estádio, empurrando. E eu tô achando que vai dar vitória esse jogo aí, tá? O Vitória não perde a 4 jogos. Não marcou contra Palmeiras e Botafogo, tá? Um em casa, um fora. Contra o Palmeiras foi bom, né? Porque segurou 0 a 0. O Mirassol é aquele time que é muito forte em casa, fora, ele já mais ou menos, tá? A gente vai ver fora aqui, a campanha fora, o Mirassol só tem uma vitória nos últimos 6 jogos como Foi contra o visitante. Sport.
e foi contra o Sport Lanterna. Então, cara, eu acredito aqui que o Vitória não perde, tá? Uhum. Ó, eu vou além. Nesses 6 jogos, ele levou gol em todos, tá, velho? E Isso. levou 3 do Corinthians, 3 do Botafogo, levou gol do Sport, por exemplo. Eu acho que o Vitória não perde também. O duplo ou vitória pode ser interessante. Só que eu acho que pode ser um jogo de gols, que o Mirassol, ele tem um poderio ofensivo interessante, né? Então eu prefiro confiar no gol do Vitória do que no dupla hipótese, tá? Por exemplo, eu acho que é mais provável até ser um 2-1 Mirassol do que ser um 0-0, velho. Meu palpite é por aí, tá? O Vitória precisa da vitória, né, para escapar do rebaixamento, então eu acho que isso aí pode até abrir um pouco mais o jogo aí. A gente viu que o jogo contra o Sport foi bem movimentado. Eu imagino que vai ser um jogo de gols. Meu palpite, inclusive, é que ambas marcam bate também, tá? Eu arriscaria aqui um 2-1 Vitória. Muito bem. Temos também Ceará e Cruzeiro, tá? O Cruzeiro ainda tem uma chance de ser campeão, né, brasileiro, remota, mas tem, então vai jogar esse jogo aí. Porque se ele ganha, ele diminui a distância para 4 pontos para o Flamengo. Tendo dois Sim. jogos para cada lado, se o Flamengo perde um e empata outro e o Cruzeiro vence os dois, o Cruzeiro é campeão, tá? Inclusive, esse jogo pode fazer ele ser vice-líder. Que para um time como o Cruzeiro, né, passou tanto tempo na Série B, voltou recentemente, ser vice-campeão brasileiro, eu acho que tem o seu valor. O Ceará, que estava ali tranquilo, o Brasileirão quase todo, agora está ameaçado, né? Ele pode Por entrar em causa da campo. tabela, né? Pô, se o Vitória ganha às 4 da tarde e o Santos ganha na sexta do esporte, o Ceará vai entrar nesse jogo aqui podendo estar a um ponto da zona de rebaixamento. Ó, vale lembrar, a gente tá gravando esse vídeo aqui na sexta-feira à tarde, né? A gente sempre grava com 24 horas aí de antecedência, que é para você ter uma previsibilidade para assistir esse vídeo. Muito provavelmente o Santos vai ganhar do Sport, né? Então deve ir a 44, na tabela que ainda tá desatualizado. E, cara, eu vou além, tá? Meu palpite. Se o Ceará perder esse jogo, ele cai. Porque a próxima rodada ele vai pegar o Flamengo jogando pelo título. A grande questão Isso. é que ele pega o Palmeiras na última rodada, o Palmeiras já pode estar largado. Mas se ele perder esse jogo aqui, ele se complica bastante. Ele vem de 2 derrotas aí, né? O Vina quebrou as pernas do Ceará ali nesse jogo contra o Inter, e aí ele foi muito mal também contra o Mirassol depois. Vozão precisa pelo menos empatar esse jogo, velho. E o Cruzeiro aqui, né, que vem de vitória na última rodada. Ó, o Cruzeiro não perde a 10 jogos, tá? Há pelo menos 10 Sim. jogos, né? Que eu botei aqui, não sei se é exatamente 10, mas vence o Corinthians bem, empata fora com o Juventude marcando 3 gols, empata com o Fluminense, ganha do Grêmio, ganha do Vitória, empata com o Palmeiras, ganha do Fortaleza, ganha do Atlético Mineiro. Ó, os jogos aqui recentemente que o Cruzeiro ele é um pouco mais favorito, tirando esse do Juventude, ele vem vencendo todos, tá? E teve esse tropeço também lá no início de outubro contra o Sport. Cara, é um time que dificilmente perde, tá? Eu acho aqui, vamos pelas Uhum. odds aqui. Cara, empate ao Cruzeiro, 1,30. Eu confio É mais no uma empate ao boa. Cruzeiro do que no Ceará, tá? O Ceará tá Eu confio também. pressionado, com desfalques. Ó, eu acho que o valor tá do lado do Cruzeiro, tá, velho? Até porque de forma surpreendente o Ceará é o favorito, né? É um pouquinho, mas é, né? Tô maluco? Isso. Eu me confundi. Não, 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 é não, o, é não. o, é o Cruzeiro é Cruzeiro. favorito. Cruzeiro é favorito. É bem Eu me favorito, na confundi verdade. ali. Não, eu me confundi ali porque eu vi a odd do Ceará ou Cruzeiro, o dupla hipótese, né? E não Ceará ou empate. Cara, eu gosto do gol do Cruzeiro, tá? É um time que tem um artilheiro do Brasileirão, né? Tem um ataque, um sistema ofensivo que funciona muito bem. O golzinho do Cruzeiro pagando 1,3, eu acho É. interessante, tá? Tem valor demais. Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar esse jogo. Meu palpite é a vitória do Cabuloso. Ganhar eu já não tenho tanta convicção, mas eu acho que o Cruzeiro não perde, tá? Acho que o Ceará vai conseguir no máximo um empate nesse jogo. Bom, para fechar, Libertadores, a grande final, Palmeiras e Flamengo. Né, o Palmeiras vem mal, né, já não vence há 5 jogos. O Flamengo tem 3 vitórias nos últimos 5. Né, no último confronto entre eles, recentemente, né, a gente teve aí a vitória do Flamengo por 3-2, né, um jogo movimentado, que eu não sei se é a tendência para esse jogo, Matheus Montenegro, tá? Porque final, jogo único, outro país, né, campo neutro, eu acho que deixa tudo mais nivelado, apesar de achar que o Flamengo chega no momento melhor. Concordo também, tá, velho? É... Jogaço, né, velho? Um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro, tá? Pode-se dizer. Teremos aí o primeiro tetracampeão da Libertadores. Dois times que vêm dominando o futebol do continente aí nos últimos anos. Dois times que disputam sua terceira final da Libertadores nos últimos 6 anos, né? Impressionante. E eu concordo 100% com o que você disse, tá, velho? Eu acho que o favoritismo do lado do Flamengo é justo. É um jogo difícil de cravar qualquer coisa, pode acontecer de tudo, mas eu acho que existe uma tendência para poucos gols também. A grande questão é, as linhas, elas já precificam bem isso, tá?
Então você tem, por exemplo, menos de 2,5 gols pagando pouco. É uma odd abaixo de 1,50, salvo engano, tá? E por isso, ao meu ver, perde o valor aí do under goals. E onde eu acredito que tenha mais valor é do lado rubro-negro. O Flamengo ele é bem mais sólido hoje do que o Palmeiras. O Palmeiras simplesmente está chegando na final da Libertadores, tendo perdido o título do Campeonato Brasileiro e vivendo seu pior momento da temporada com 6 jogos sem vencer, velho. Então, não tem como você não confiar mais do lado do Flamengo. Então, se for para escolher algo nesse jogo, eu ficaria com dupla hipótese aí do rubro-negro, tá? E vou além, se você quiser uma aposta simples, você pode pegar o dupla hipótese do Flamengo e under 4,5 gols. Porque eu acho que 5 gols é muita coisa. Então você ainda dá uma subidinha na odd. Cara, pela odd aqui, eu gosto do gol do Flamengo, tá? Um golzinho do Eu não Flamengo em descarto um 0-0. O meu 36. ponto é esse. Cara, Sabia, é velho? assim, eu acho que não é 0-0, mas eu acho que pode sair um ou Também dois acho que gols no não. jogo. Meu Eu acho palpite é que 1-1 ou 1-0 para um dos dois lados. eu acho que 0-0 não é, mas pode ser só 1-0, assim, por isso que o over goal já é muito arriscado. 1-0, É. 1-1, 2-1, até porque historicamente as finais de Libertadores, elas têm ali no máximo 3 gols, né? Não são jogos tão movimentados. Mas muito pela defesa do Palmeiras, tá? A defesa do Palmeiras tá muito mal. O Flamengo no Sim. jogo lá no Rio, mesmo nem criando tanto, fez 3 gols. Não foi um jogo que o Flamengo criou, mas quando chegou com tanta facilidade em determinados momentos que fez 3 gols, né? E aqui fica muito a critério, né? Se você quiser fugir de resultado final, quiser apostar em um dos dois, eu iria no gol do Flamengo. Até porque a linha do under tá muito baixa, né? A linha do under tá, Sim, sim. ó, por exemplo, O a linha under três e do meio não tem odd, não. 1,16 não dá. E você pegar 1,16. under 2,5 também é arriscado, assim. São times que fazem gols, né? A tendência pela final única e de ser um jogo mais nervoso é de under. Mas, cara, não me surpreenderia se for um jogo com muitos gols, tá? Uhum. Então o 2,5 eu já acho arriscado. Então temos aqui o dupla do Flamengo, que tem uma odd interessante, né? 1,36. 1,33 1,33. e 1,36 o gol do Flamengo. Eu ficaria nessas duas no pré-live, tá? Mas eu acho que é um jogo muito mais pro ao vivo também. Concordo. É isso. Prefiro o duplo do Flamengo. Se for para escolher Jogo para algo, é cartões o duplo. também, tá? Tende a ser pegado, né? Isso. É, pelo menos 6 cartões também eu já acho demais, né? Mas, por exemplo, 5 cartões Tá ali, esticada a linha. A linha tá esticada. ou dois cartões, pelo menos 2 cartões para cada equipe, né? Deve estar ali 1,28, 1,30 também. Tem umas casas de apostas que tem essa opção, né? Você pode pegar 2 cartões para os dois lados. Eu acho que é interessante essa aí também, tá? Eu acho que tende a ser um jogo nervoso. Bom, é isso. Fechamos, né? Aqui com a Libertadores. Vamos agora para o nosso bilhete pronto. Você que está aí, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, super importante. E vamos para o nosso bilhete pronto deste sábado, né? De futebol aí, futebol na Europa, jogos também pelo futebol brasileiro, claro, a final da Libertadores. Fechamos. Simbora, bilhete pronto. Vitória do Atlético de Madrid, Bayern vence e over 2,5, tá? Deixa eu até ajustar aqui. O que não significa que tem que ser 3 gols do Bayern, né? Pode ser 2-1 é green. 2-1. Over 2,5 no jogo, tá? Vitória do Bayern combinado com over 2,5. E aí você Bayern de junta a Munique, no vitória. caso, né? Não é o Leverkusen. Isso, boa. E pra mim, a vitória do Atlético de Madrid é a melhor pedida, tá, do dia? Eu acho que Isso. é onde tá a maior confiança aí. Se alguém quiser uma aposta simples só em um jogo, eu recomendaria focar no Atlético de Madrid. Eu acho que é jogo para 2-3-0 pelo menos. Muito bem, vamos agora para o nosso querido palpitão. Começando pela Europa, Barcelona e Alavés, vitória do Barça. Atlético de Madrid e Oviedo, vitória do Atlético. Mônaco e PSG, dupla e over 1,5, tá? A dupla do PSG. City Leeds, vitória do City. Tottenham e Fulham, over 1,5 no jogo. Leverkusen e Dortmund, ambas marcam. Ainda na Europa, né? Bayern de Munique e St. Pauli, handicap 1,5, tá? Do Bayern. Palmeiras e Flamengo, dupla do Flamengo ou gol do Flamengo, tá? Acho que também fica ao seu critério aí uma dessas duas apostas. Você confia mais, né? Também temos Vitória e Mirassol, over 0,5 do Vitória e Ceará e Cruzeiro, over 0,5 do Cruzeiro, tá? Só corrigir aqui porque a gente colocou no bilhete o handicap, né? E no palpitão a gente botou o over 2,5 no bilhete
e o handicap. Ah, sim, o do Bayern de Munique. É, É então isso. Ah, deixa é eu. porque a gente teve essa discussão pré-jogo, né? E É, acabou chegando ao consenso de que a vitória do Bayern com over 2,5 era melhor. De fato. Mas como eu disse, eu acho que bate as duas, tá? Eu acho que bate as duas. fica a Então, critério palpitaremos. aí. Assim, Sim. é meio 50% para cada lado, né? Essas É. duas. É só Não, você não botar na tem. sua cabeça. Ó, de um lado, você acha que é mais provável ser 2-0 Bayern, ou do outro lado, você acha mais provável a gente ter um 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 pro Bayern. O que você É preferir por desses aí. dois lados, aí você escolhe. O handicap ou vitória do Bayern com over 2,5. Muito bem, é isso. Valeu, Matheus Montenegro. Abraço. Tamo junto. Forte abraço, meus queridos. Não sai desse vídeo sem se inscrever. Rumo aos 5 mil. Simbora. Valeu.